Graça e paz, querido irmão. O desafio diário em nossas devocionais é estimular você a responder com sinceridade. Depois deste tempo que estamos em isolamento, confinamento, você pode dizer que tem disponibilizado tempo para Deus? Como dissemos anteriormente, estamos desenvolvendo um hábito de investir um tempo de qualidade para o nosso Deus, cujo objetivo é ter relacionamento e intimidade com o Pai. O que o Senhor quer de nós? Essa é uma pergunta que muitos fazem e que são poucos os que conseguem uma resposta satisfatória. E por não conseguir satisfazer a sua indagação, continuam procurando métodos e meios de se achegar até Deus. Quero dizer, com toda a convicção do meu coração, que o Senhor deseja atrair a nossa atenção. Ele quer que tenhamos foco exclusivo nele, pois o Pai não quer simplesmente te usar. Você não é um produto, não é algo que é usado e depois é jogado fora. Ele quer te possuir, porque quando o Senhor possui tudo o que você é e tudo o que você tem, Ele poderá cumprir em você todos os seus propósitos e também através de você. Assim como o Senhor disse no texto das Sagradas Escrituras em Atos, capítulo 13, versículo 22, que diz: Encontrei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. O Senhor está buscando homens que estejam dispostos a fazer tudo o que for da vontade do Pai, segundo o seu coração. E o que o Senhor espera de nós? Ele espera que tenhamos relacionamento, intimidade, para que juntos possamos trabalhar e, como corpo de Cristo, pratiquemos a justiça e venhamos a amar a misericórdia. Praticar justiça e amar misericórdia tem a ver com o auxílio ao próximo, através do amor e da caridade. Acreditamos que vivemos tempos de muita necessidade. Depois desse caos, viveremos este tempo que está sendo instalado no mundo, sendo que a igreja assumirá um papel importante na reconstrução e na estabilização de todas as coisas, através da prática da justiça social e do amor ao próximo. Será tempo que iremos gastar tudo que temos e somos nesta obra que o Senhor está estabelecendo para que a igreja venha participar e manifestar o quê? A revelação dos filhos de Deus. O sistema religioso, esse sim, está sendo abalado, as instituições estão sendo abaladas, as profissões da fé estão sendo destituídas, para que o corpo em movimento possa exercer a verdadeira religião, que é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. No entanto, para que tudo isso aconteça, se manifeste e se estabeleça, existe algo muito precioso que precisa acontecer, sendo que vai gerar em nós a condição, a capacitação, o comprometimento, o desejo, o discernimento e entendimento do que está prestes a acontecer. Queremos falar neste devocional sobre a principal forma de iniciar esse processo, que é a oração. Orar é falar com Deus e também ouvi-lo falar. É importante desenvolver essas duas habilidades. Em uma conversa, tanto falamos quanto ouvimos. A melhor maneira é designar um horário definido para este fim todos os dias e depois nos comprometer a guardá-lo com fidelidade. Nosso tempo de oração diária deve tornar-se uma parte vital dos nossos compromissos do dia, tão importante que seria impossível nos esquecermos dele. Quando procuramos um horário disponível para orar, devemos lembrar que é o horário melhor, é o primícia, é o primeiro do dia, e não o que sobra que pertence ao Senhor. Quanto tempo devemos reservar para a oração? Poderíamos começar com 15 minutos, por exemplo. Então, à medida que aprendemos a orar e a nos sentirmos mais à vontade em oração, podemos ir estendendo o período até chegar ao tamanho ideal para nós. O lugar onde nós oramos é tão importante quanto o horário e a duração do nosso tempo de oração.
Nem todos os lugares disponíveis são adequados para este fim. Depois de escolher um horário e um local, o que devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos decidir que ficaremos abertos para a inspiração do Espírito Santo. Por outro lado, a oração não é uma atividade totalmente espontânea. Ajuda muito a colocar elementos específicos no nosso tempo diante do Senhor, como, por exemplo, a leitura da Bíblia, outros livros que revelam algo de Deus, intercessão e etc. Seja qual for nossa decisão nesse sentido, devemos deixar o tempo flexível o suficiente para que o Espírito modele nossa oração, de forma a nos aproximar mais do Senhor. Enquanto aprendemos a orar, a maioria dos cristãos encontra alguns obstáculos comuns. Quais são eles? Reconhecer esses obstáculos pode nos ajudar a tratar melhor eles. Na oração, devemos nos entregar ao Senhor para que cresçamos no nosso conhecimento e no amor por Ele e na nossa capacidade de ouvir e obedecê-lo. Isso significa que, embora possamos pensar sobre nossas preocupações durante a oração, elas não devem ocupar a nossa mente durante todo o período de oração. É correto trazer nossas preocupações diante do Senhor e devemos fazer frequentemente, intercedendo em favor delas e até mesmo pesar cuidadosamente as vantagens e desvantagens de um determinado curso de ação em espírito de oração. Entretanto, devemos vigiar contra transformar nossa intercessão numa especulação infindável de como devemos agir com determinados problemas. Peça ao Espírito Santo para lhe auxiliar neste desafio de ter tempo de oração para com Deus e se submeta ao processo. Desejo a todos uma ótima semana. Que Deus os abençoe e nos ensine a depender cada dia mais dele em oração. Um grande abraço, Deus abençoe.